da noite, os doutores Celso Melo e também o doutor Paulo Siebeneikler, ambos cirurgiões da Unimed. E vamos estar falando a respeito do tratamento da obesidade mórbida, né? E inclusive o doutor Celso me dizia que eu estou um pouco obeso, né? Então a gente fica um pouco preocupado e realmente é muito interessante o assunto, e também vamos estar falando a respeito da cirurgia bariátrica. Primeiramente, agradecer a participação de ambos aqui, o nosso boa noite. E quem quiser iniciar, a gente já pergunta de imediato de quem foi a ideia da criação do serviço. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes da Rádio Progresso. O convite nos foi feito pelo presidente da Unimed Noroeste, o doutor Leandro Zambon, pelo administrador do Hospital da Unimed, o senhor Guinter Melchior, e também o diretor técnico do Hospital da Unimed, o Dr. Jorge Montardo, né? E o convite foi no sentido que nós precisávamos de um serviço que atendesse a demanda tanto da Unimed como de outros pacientes na cidade de Juí, visto que hoje a obesidade é uma doença crônica com um aumento, uma incidência, uma prevalência cada vez maior. Podendo-se dizer hoje que existe uma verdadeira epidemia de pacientes obesos no mundo e também no Brasil. O Brasil começa a acompanhar, né, os Estados Unidos, o Reino Unido, né, na prevalência. O fato é que a nossa sociedade hoje não dá muita bola para isso, né? A nossa população, de uma forma geral, não se cuida em termos a isso. Então eu pergunto para os senhores o que é a obesidade mórbida. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes do Companhia da Noite. É uma satisfação, mais uma vez, retornar aqui na Rádio Progresso para entrar em contato com os ouvintes e levar informação à comunidade juiense e regional. A obesidade mórbida, ela é uma patologia que traz consigo doenças ou o risco de adquiri-las, associadas ao excesso de peso. Associam-se, então, à obesidade diversas outras doenças. Por exemplo, pressão alta, diabetes, doenças articulares, como nós chamamos de artropatias, insuficiência respiratória e insuficiência cardíaca, varizes, tromboses nas pernas, nos membros inferiores, doenças coronarianas, né, as doenças das artérias do coração, doenças cerebrais, infertilidade, sim, incontinência urinária e impotência. A obesidade atinge muito, né, as pessoas, a impotência atinge muito as pessoas obesas. Então é uma doença que é uma pandemia no Brasil e também no mundo. Traz como consequências problemas sociais nas relações interpessoais das pessoas, problemas especialmente para o indivíduo, e aí nós estamos falando de obesidade mórbida, é aquela obesidade em que o IMC, que é o índice de massa corpórea, né, é acima de 30. Aí essas pessoas são consideradas obesas, e obesidade mórbida é aquele caracterizado com um índice de massa corpórea acima de 40, que é então aonde uma das ferramentas terapêuticas é a cirurgia bariátrica ou a cirurgia da obesidade. Como funciona o tratamento da obesidade? Bom, que é a obesidade? A obesidade, então, é o aumento do peso, mas não só o aumento do peso, é o aumento da quantidade de gordura no corpo. Tá? Sabe-se que a partir de um determinado índice, tá, onde você faz uma conta simples, você divide o peso, tá, pelo quadrado da altura. Então, você tem 1,70 m, multiplica 1,7 por 1,7, você vai ter um número. Tá? Pega o peso, divide por isto e você vai ter teu IMC. Tá? O IMC é hoje o critério objetivo que a Organização Mundial de Saúde tem para avaliar a obesidade, tá? Uma população. Como se trata a obesidade? A obesidade tem que ser tratada como uma doença, né? O tratamento ele pode ser medicamentoso, ele pode ser através de mudanças de hábitos, tá? Certo? E tem a ferramenta, tá? Que é a cirurgia. É a ferramenta para aquele paciente com uma obesidade mórbida, onde
ele tentou o tratamento clínico, medicamentoso, com dietas, e ele não conseguiu. Ele até consegue eventualmente reduzir o peso, mas ele não consegue manter essa redução. E o importante é a manutenção da redução do peso. Então, a cirurgia é esta ferramenta que faz com que a gente consiga reduzir o peso e manter essa redução por mais tempo. Existe um trabalho sueco que já dura 14 anos, comparando o paciente obeso mórbido com um índice de massa corporal de 41, onde está estatisticamente comprovado que o tratamento cirúrgico nesse tipo de paciente obeso mórbido é a terapia, é a ferramenta mais adequada. Ela é muito superior ao tratamento clínico. Sim. Interessante o nosso ouvinte participar e interagir conosco no 3332-9999 ou então através de Torpedo 9149-5261 9149-5261. Seria importante. Bom, doutor Paulo, eu pergunto o seguinte: para uma altura de 1,70 que você disse há pouco aí, qual seria esse peso ideal? Olha, isso aqui já existia há muito tempo, a ideia de que 1,70m, você tendo 70 quilos, você está bem. Tá? É mais ou menos essa... 1,60m, 60 quilos, 1,80m, 80 quilos. Podendo variar um pouquinho para mais ou para menos, você vai estar num peso ideal, que é o peso até 24,9 nesse cálculo do IMC. Até 24,9 você tem o peso normal. Saudável. A partir de 25 você tem o sobrepeso. A partir de 30 você é um obeso. Leve até 39. 34,9. Até 34,9. A partir de 35 tu é um obeso médio. Moderado, grau 2. E a partir de 40 você é um obeso grau 3, obeso mórbido. E a partir de qual desses itens que o cidadão precisa da cirurgia, no caso? A partir do IMC de 40, ele tem indicação, independente da presença ou não de uma outra doença junto. Se ele tiver um IMC acima de 35 com doenças associadas, ou tiver uma falha do tratamento clínico, né, ausências de doenças de risco cirúrgico, ausências de doenças endócrinas ou mesmo psicopatias graves, porque o obeso ele tem muita ansiedade e problemas psicológicos e ou psiquiátricos associados. Então esses pacientes precisam ser avaliados. Se ele se enquadrar dentro desse perfil, ele pode ter uma indicação de cirurgia. Estamos conversando aqui no programa Companhia da Noite com os doutores Celso Melo e também o Paulo Sinebaikler. Ambos são cirurgiões da Unimed. Acertei o nome? Sibenaikler. Tá bom, então. Quase. Bom, doutor, você me dizia que eu estou um pouco acima do peso pela altura e também a questão de peso. A altura 1,67, o peso variando aí de 90 a 94. Eu estou com 32,53, então o senhor me diz. Exatamente, você está com um obeso grau 1, né, que enquadra-se naquele perfil que há que se indicar um tratamento clínico conservador durante um período, com modificação de comportamento dietético, atividade física regular, né, e uma mudança e uma interpretação diferente do comportamento no dia a dia. As pessoas, pela sociedade consumista, né, ingerem muito carboidrato, muito chocolate, muito doce, muita massa, enfim, e come-se muito pouca verdura, né, muito pouca nesse sentido. Então as pessoas têm que mudar a sua cultura alimentar e saber que não é o fato de você modificar a sua alimentação que você vai melhorar. Você tem que ter um conjunto de ações, de atitudes. E aí é o termo importante, atitude para mudar para melhor. Porque como o Dr. Paulo comentou, a obesidade é uma doença genética e é uma doença crônica para o resto da vida. E aqui vale a observação, né, Dr. Paulo? Que uma vez realizada a cirurgia, a pessoa não vai ficar curada.
vai ter que, para o resto da vida, manter-se vinculado ao cirurgião e à equipe multiprofissional, especialmente clínico, a nutricionista, a fisioterapeuta, né? Porque o reganho, que é, na verdade, a volta, não digo às condições anteriores, mas ganhar peso, isto é possível se o paciente não se enquadrar nesse sistema, né, Paulo? Na verdade, a cirurgia não é a cura. Faz parte do armamento de tratamento. Então, das ferramentas que tu tens para tratar. E o tratamento da obesidade, como o Dr. Celso falou, para o resto da vida, é uma doença crônica. A cirurgia só resgata, retira o paciente do risco de forma mais rápida, permitindo que ele venha para um peso o mais próximo do ideal, considerando a altura dele, para diminuir o risco que ele tem, o risco iminente. Mas ele, para manter o peso, ele tem que ter a ideia, ele tem que conseguir chegar a esta ideia de que ele tem uma doença crônica e ele tem que tratar para o resto da vida. A partir de 2 anos, ele pode começar a ganhar peso novamente. Por quê? Porque ele volta às rotinas de sempre, que não incluem hábitos saudáveis de alimentação, que não inclui atividade física. Então ele é um sedentário, ele come muito e come mal, e ele volta a fazer isso. Então você consegue resgatar, consegue manter por 2 anos e ele de repente desaparece. Emagreceu, ele desaparece. Quando ele volta a ganhar peso, ele volta a te procurar. Então isso acontece. São os casos que a gente chama de insucesso. Por quê? Porque ele fez a cirurgia, acho que está curado, e não volta mais. E qual é a causa dessa obesidade? Né? O que leva, no entendimento de vocês, a uma pessoa chegar a esse ponto? Eu diria que tem assim, o fator genético, ele é uma coisa a ser importante. É o mais importante. Mas o que acontece? Existe a situação do indivíduo, onde a gente avalia o comportamento dele, os hábitos alimentares, a atividade física. Então, são hábitos de vida. Além disso, a parte psíquica. Como é que esse indivíduo é psiquicamente? Isso é muito importante. Ele está bem, ele é é ansioso. As mulheres, então, em especial. A ansiedade geralmente é o parceiro do paciente obeso. Ele tem um transtorno de ansiedade generalizado que se caracteriza como sinal, ou seja, você vê nele uma compulsividade. É aquele indivíduo que come, às vezes ele até senta na mesa e não come muito, mas ele está beliscando o tempo inteiro. E ele até quando vai consultar, ele diz assim, eu quase não como nada. Existe um trabalho muito interessante da Universidade de São Paulo, onde os pacientes eles tiveram a chance de escrever num papel tudo aquilo que eles achavam que comiam. Então era dado um papel e ele escrevia todos os alimentos que ele comia. E esses pacientes foram levados para um spa, ficaram isolados num spa e foi oferecido o que eles haviam afirmado que comiam. Nenhum permaneceu até o final do tempo previsto do trabalho, para ver que o que eles dizem comer não se constitui numa verdade. Então existe esse tipo de situação, onde o próprio paciente, inconscientemente ou não, ele acaba se enganando. Então, eu diria que a genética é um fator, a parte comportamental é outra, e a parte emocional, psíquica é outra. Na década de 70, por exemplo, nós tínhamos uma prevalência muito baixa de obesidade no Brasil, de 0,2%. Hoje, em 2007, tem um trabalho de uma médica
e professora de mestrado, um trabalho de mestrado na Universidade de Brasília, que mostra que aumentou para 0,75. 0,77. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, é 6. No Reino Unido é 4. Então houve um aumento expressivo de quase 300%. O que mudou? A genética mudou da década de 70 para hoje? Não. O que mudou nas pessoas? O comportamento. A vida mudou, a urgência de conseguir as coisas, a ansiedade. Hoje a informação é uma coisa muito imediata, então as pessoas se acostumaram com o imediatismo das coisas. E elas correm atrás disso, e isso gera uma ansiedade que não dá para medir. Consequentemente, elas não têm tempo de ir para casa, de preparar sua refeição de forma adequada. O que se come? Lanches rápidos, fast food. Essa é uma das grandes causas do aumento de peso nos Estados Unidos, fast food. Então, o que mudou? Comportamento. Eu diria que hoje, em cima da genética, que é a base, o comportamento foi fundamental para esse salto exponencial da obesidade. A qualidade de vida está abaixo daquilo que se estimava, pelo menos para hoje. Com certeza. Eu acho que é importante colocar, Paulo, na década de 60 e 70, quem não lembra do bebê Johnson, né? Em que o bebê gordinho era que é o bebê bonito. Né? E isso foi um grande equívoco, que ainda hoje acontece. E aí começa também uns grandes problemas. A mamãe já não amamenta o seu filho, já introduz outros alimentos, né, leite artificial, e aí começam os problemas. E vai jogando alimento para cima do nariz, e a ponto de a gente perceber nos dias de hoje um outro grande problema, que é a obesidade infantil. Uma vez gordo na infância, gordo para o resto da vida. Sabe-se de trabalhos que a criança que não é amamentada no peito, ela tem uma chance muito maior de ser obesa. A criança... E as mães não ficam nem assim, nem vermelhas com isso, nem preocupadas com isso, né? Assim, olha a gravidade de uma situação. Por não amamentar o seu filho, já predispõe a ser um doente no futuro. Tanto que se recomenda amamentar até os 6 meses. 6 meses. A criança amamentada até os 6 meses tem um risco bem menor de ser um adolescente e depois um adulto obeso. Quanto à obesidade na criança, ela também vem aumentando. E é muito importante o conhecimento de que, se essa criança ela se tornar um adolescente obeso, com certeza vai ser um adulto obeso. A partir dos 8 anos, tem que se ter um controle rigoroso. Por quê? Até os 8, 9 anos é possível reverter. Sabe-se que de 8 a 10 anos a criança obesa tem uma chance de 30% de ser um adulto obeso. Mas quando chegar na adolescência e ela for obeso, isso aumenta a quase 100%. Quais são os riscos da obesidade? Os riscos maiores são de diabetes, os riscos de hipertensão, os riscos de aumento dos lipídios, das gorduras no sangue, onde você vai ter aumento de colesterol com formação de placa nas artérias. Essas artérias vão ser obstruídas, vai ter infarto pela obstrução das artérias do coração, vai ter acidente vascular cerebral por obstrução das artérias do cérebro. Você tem também um risco aumentado de ter tumores, de câncer. Você tem... Pois não. Doenças da coluna, das articulações, alterações hormonais e sexuais, como nós falamos, a impotência especialmente, dificuldade de respiração, a apneia do sono, que é um grande problema nos obesos, né, Paulo? Muito importante. A apneia do sono, primeiro, sabe-se que o paciente que dorme mal aumenta de peso. É verdade. E é um círculo Não vicioso. deve ser por isso que eu sou obeso. Então é importante descobrir
o paciente que tem apneia do sono, ou seja, aquele paciente que para de respirar durante a noite antes da cirurgia. Porque você institui um tratamento para ele antes da cirurgia com uma respiração que a gente chama CPAP, é uma respiração positiva, ele melhora a oxigenação e ele começa a emagrecer e respirar melhor antes da cirurgia. E isso independe se respirar pelo nariz ou pela boca? Sim. É. A apneia obstrutiva do sono ela é causada pelo aumento de gordura na faringe, nos tecidos do pescoço. Isso. Com dificuldade de passagem do ar, em função da gordura. Há um relaxamento, principalmente quando a pessoa está dormindo de barriga para cima, que é a posição, né? Há um relaxamento da musculatura do orofaringe, então há uma obstrução nesta região e a pessoa não consegue expirar suficientemente, né? Colocar o ar para fora e também colocar o ar para dentro. Então ele ventila mal, ou seja, ele não oxigena adequadamente os seus tecidos e ele amanhece muito cansado, né? Como se tivesse trabalhado a noite inteira e passa a ter problemas psicológicos, emocionais em decorrente disso. Mas eu queria comentar, Paulo, que atualmente 3% da população brasileira é composta por obesos mórbidos. Isso equivale, numa continha rápida que eu fiz aqui agora, em torno de 5.400.000 pessoas obesas no Brasil, sendo 4% de mulheres, as mulheres sempre são mais gordas que os homens, né? E 2% de homens, com uma grande penetração na classe A, que é, né, a classe mais alta, digamos assim, e a classe E. Tá? Isso foi uma pesquisa recente levantada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A mulher, ela sempre foi mais obesa que o homem, mas o homem vem aumentando. Ele vem concorrendo, ele vem brigando, ponta a ponta. Nós tínhamos uma proporção de 8 mulheres para um homem e hoje nós temos de 3 mulheres para um homem. Nossa. Então, mas ainda a mulher o número de mulheres obesas é maior que o homem. Essa mesma pesquisa apontou que 51% da população brasileira está em sobrepeso. Isso é mais da metade da população está acima do peso. Sobrepeso, na qual você, Alex, está incluído. Pois é, e justamente isso que eu iria perguntar, né? A porcentagem aqui no Brasil, em termos de Rio Grande do Sul, tem-se alguns números aproximadamente? No Brasil o índice é em torno de 54% para as mulheres e 48% para os homens. Isso de aumento de peso, não de obesidade, né? Sim. É aquele valor acima de 29, acima de 30, né? Então, no Rio Grande do Sul, como é muito parecida com a cultura americana, eu diria, em termos de hábitos de vida, eu acho que é alto. O que se sabe é que o maior índice é no Sudeste. Qual desses estados eu não saberia te dizer. Centro do país. Mas o Sudeste é o maior índice. Quais são os números aproximadamente assim do INC, né? Você colocou no início ali, e aí eu queria que você passasse exatamente os números do INC. Eu apenas queria complementar assim, Claro. que entre essa pesquisa que foi realizado, e é o que mais preocupa, que em torno de 66% dessa população obesa está na faixa entre 18 e 25 anos. Nossa. Isso é uma preocupação. Bom, então assim, essa classificação, né, que foi definida como padrão para a inclusão de que você é obeso ou se você está fora do peso, enfim, né, ou está saudável, é aquela do índice de massa corpórea, em que diz assim, que você está abaixo do peso é quando você está com IMC abaixo de 18,5. Tá? O normal, então, é quando você está entre 18,5 até 24,5. Sobrepeso entre 25 e 29,9. Obesidade leve entre 30 e 34,9. Obesidade moderada ou grau 2 entre 35 e 39,9. Obesidade mórbida maior do que 40. E super obeso acima de 50 e super obeso acima de 60. Uhum. Interessante seria o pessoal não relaxar tanto, né? O que vocês sugerem? Eu sugiro que
Isso é uma questão de cultura, sim, né? Só um minuto. No meu caso, o que você, né, já que eu estou com a obesidade leve, né, no meu caso, o que você sugeria para mim voltar a ser aquela pessoa que era mais magro, enfim, por aí vai, né? Eu diria que eu teria que te conhecer melhor, fazer uma... Sou sedentário, hiper. Começa por aí, né? Então, assim, começa por o aí. sedentarismo é uma das causas. Isso vem na questão comportamental falada antes, né? Outro tipo de alimentação. Questão da ansiedade. Como é que é teu emocional? Se tu é um cara hiperreativo ou não, se é um cara tranquilo, tá? Mas o teu tratamento basicamente seria tratamento através de dieta, uma dieta, atividade física. São os dois pilares, né? Se tu tiveres... A esposa manda aqui dizendo que eu não como legumes, viu? Isso, então, e é bem complicado isso, né, Alex? Porque cada caso precisa ser avaliado individualmente. E é por isso que dentro desse serviço que estamos implantando, existe nutricionista, existe fisioterapeuta, existe educador físico, para fazer uma avaliação multifatorial, cada um na sua área, e determinar individualmente que tipo de caminho, né, ele tem que seguir. Se no pré-operatório ele vai ter que se submeter a uma dieta X ou Y, se vai ter que ir para a academia ou fazer algum tipo de atividade específica para aquele caso, para se preparar então para a cirurgia. Que aí então, né, Paulo, nós comentando que nós no Hospital da Unimed, então, estamos estruturando todo um serviço, um equipamento adequado para atender a essa clientela. Nós estaremos sendo assessorados pelo Dr. Sérgio Pioner, que é um membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica no Brasil e que virá acompanhar a nós, que já fizemos um estágio agora em julho. Estivemos acompanhando em torno de 60 cirurgias, acompanhamos na Santa Casa, no Hospital São Francisco e no Hospital Divina Providência, juntamente com o Dr. Renato Souza Silva. Então, esses profissionais virão acompanhar as primeiras 50 cirurgias aqui no Hospital da Unimed. Então, a gente entende que está apto a fazer esse tratamento, né, Paulo? Nós estivemos em Porto Alegre, acompanhamos o serviço dos cirurgiões que tem maior movimento hoje no Rio Grande do Sul. Dr. Renato Souza, no Hospital Divina Providência, que é o cirurgião com maior movimento, e o Dr. Sérgio Pioner, no Hospital São Francisco, na Santa Casa. E a partir daí nós achamos que nós temos condições de realizar o atendimento desses pacientes no Hospital da Unimed. E aí a gente já agradece de antemão a diligência do nosso administrador, que tem nos deixado muito tranquilos, no sentido de que a gente possa imediatamente começar o trabalho. O nome do grupo que nós criamos se chama CIADOME, Serviço Integrado de Atendimento da Obesidade e Doenças Metabólicas de Juí. Ele é composto por 3 cirurgiões, eu, Dr. Celso e Dr. Áureo Zimmermann. Nós temos 2 clínicos pneumologistas intensivistas, que são os doutores Maurício Riga e Carlos François. Nós temos uma nutricionista, que é a nutricionista Elísia Chenardi da Costa. Nós temos também uma endocrinologista que fará as avaliações desses pacientes. E então é uma equipe... Psicóloga. Tem uma psicóloga, a minha esposa, inclusive, a Adriane. E fisioterapeuta. Então é um serviço que vai ser feito antes da internação, seguindo o protocolo, né? Servindo um protocolo do Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, e o trabalho dentro do hospital pelos profissionais que o hospital já tem. Sim. Eu gostaria de fazer uma última questão aqui. O que fazer para as pessoas conscientizar a procurar ajuda? Essa é uma resposta complicada, né? Como eu disse, cada pessoa tem que avaliar o seu contexto familiar em especial, ter a atitude, né, de querer mudar e buscar ajuda.
Acho que esse é o primeiro passo. É que nem o cara que é fumante, o cara que é alcoólatra, né? Sempre que ele for levado, dificilmente ele vai conseguir atingir o objetivo. Tem que tomar consciência disso, buscar ajuda e tomar essa atitude de ele buscar ajuda. Primeiro passo é consultar o cirurgião, né, que é o que vai desencadear todo esse processo, toda essa rede, né, na sequência, até depois de passar por um período de avaliação por todos esses profissionais, volta ao cirurgião para então ser marcada a cirurgia, e aí então vai ser discutido o tipo de procedimento cirúrgico, que seria uma outra discussão que nós teríamos que fazer. Uhum. Vocês entendem que a obesidade ela é causada pela comodidade do ser humano também? Sem dúvida, sem dúvida. É como eu te disse, é um misto, são várias situações. Você olha a família, você vê na família obesos, é a genética. Mas você vê que cada geração vai se tornando mais obesa, porque está mudando o comportamento dessas pessoas. Certo? Então, sim, a comodidade é um fator. Agora, essa pessoa, por exemplo, quando ela tem dificuldade de calçar o sapato, ela deixa de usar um sapato, um tênis que ela tem que amarrar para colocar um sapato sem corda, porque a barriga dela impede ela de fazer isso. Ele tem que ter uma coisa que é fundamental no ser humano, que é se gostar. Ele tem que ter autoestima. Eu recomendo ter espelhos em casa. Né? Ele começa a usar uma roupa enorme, porque ele diz, não, eu gosto de usar roupa confortável. Por quê? Para esconder alguma coisa. Quando vê, daqui a pouco a roupa já está justa no Exatamente. corpo. É complicado. Então, o que essa cirurgia, esse tratamento, enfim, da obesidade é uma forma de resgatar a autoestima. E a propósito disso, né, Paulo, a gente, nesse serviço que nós acompanhamos em Porto Alegre, no round, no pós-cirúrgico, é importante salientar isso. A alegria, a expressão facial dos pacientes que foram submetidos à cirurgia é uma coisa indescritível. A alegria dos pacientes por ter feito a cirurgia e já estar no pós-operatório, né, e sabendo que foi tudo bem, e geralmente acontece, embora possa ter problemas, e é comum, é frequente acontecer, né, mas o sucesso é muito grande, a alegria dos pacientes é uma coisa impressionante. E mesmo aqueles que tiveram alguma complicação, que é rara, disseram que fariam de novo o mesmo procedimento, né, Paulo? Sim. A minha esposa, ela esteve recentemente em Curitiba fazendo um curso específico na área dela de psicologia, referente ao atendimento do paciente obeso, e parte desse curso foi ouvir depoimentos. E destes pacientes que se submeteram à cirurgia, mesmo aqueles que tiveram problemas, todos disseram que fariam de novo. Porque todos se sentiram melhor, todos recuperaram isso, a autoestima. O ser humano, ele é muito ligado nesta questão, do emocional. Então, todos nós temos vaidades. A gente olha o espelho, a gente quer ver alguma coisa que seja bonito, certo? Eu não diria bonito, mas saudável, pelo menos. Uma coisa não feia, né? Isso. Obesidade não é saúde. Pois é. Fica tranquilo, Alex, tu ainda está com sobrepeso, ainda tem muito também pela frente. Né, Robson? Tem muito para atingir o padrão. Na verdade, Alex, as pessoas têm que criar uma cultura. Essa cultura tem que começar na escola, com as crianças, com o tipo de alimento que se serve nas merendas escolares, perfeito, com os professores ensinando o que tem que ser, o que é o ideal comer. Essa cultura, a partir daí, vai se criar a cultura. Sim. A cultura de comer adequadamente, de forma saudável e de esporte. O que acontece hoje? O adulto jovem, ele entra no mercado de trabalho e deixa de fazer esporte. E começa a comer mal. Ele engorda. É verídico que aquela pessoa que trabalha no horário noturno durante a madrugada, a tendência é ser mais obesa ainda? Sim, porque a noite foi feita para dormir.
Então, a quem trabalha à noite por muito tempo será tranquilamente uma pessoa com problemas emocionais, psicológicos, endocrinológicos, hormonais, né? E um dos fatores importantes é desenvolver a obesidade. E eu queria complementar o que o Paulo estava dizendo anteriormente com relação à cultura da alimentação. As crianças hoje, os pais, para compensar a ausência no domicílio, trazem chocolate, carboidratos, doces, etc., e empurram nos filhos. Não dizem não, ao contrário, oferecem, disponibilizam. E essa é uma cultura extremamente equivocada e que também precisa ser mudada. Hoje a mulher se lançou no mercado de trabalho. E ela quem fazia comida nos anos 70 para a família. Hoje ela está trabalhando. Isso. E às vezes não tem como fazer. O que eles na família pedem? A pizza, o X. Muito carboidrato. Porque falta tempo. Aí corrige um erro com outro. Exatamente. É aquela questão de matar a fome, estou com fome, vou fazer uma coisa, e até porque o pessoal vão utilizar o termo preguiça, né? Chega em casa cansado, aí está com preguiça, é mais cômodo, né? Pedir um lanche, uma pizza, enfim. Mas, quebrando um pouquinho o clima aqui, o meu médico disse que eu tinha que comer salada, né? E aí eu comecei a comer x-salada. Tá bom, essa foi boa. É por aí. Não, mas o assunto é sério. Ou então comer só carne branca, né? Só toicinho. 22h49, alguma coisa Tem que mais? mandar o seu Milton Silva comer mais carne branca. Minha nossa, o Milton Silva, pelo amor de Deus. Essa a parte dona a Cleia gente fazer pula. carne branca pro seu Milton Silva. Sim. A minha esposa manda aqui que o Davi Eduardo, que é nosso menino de 3 anos, né, ela amamentou ele até recentemente, e diz como se alimenta bem, sendo tão pequeno e apaixonado por legumes, frutas e pede no mercado, inclusive. Que maravilha. Parabéns à mamãe, que influencia muito, e a mãe tem muita influência nesse tipo de comportamento. Se a mãe come, o filho também come. Se a mãe não come e olha, disse, que ruim, mas nunca comeu, o que tu acha que o filho vai fazer? Não vai comer e não vai gostar sem ter comido. Vai achar que é ruim. Né? A função dos pais, na verdade, é educar e disciplinar. A educação alimentar. Se você educar e criar disciplina, ela vai se manter provavelmente pro resto da vida. O nosso tempo, infelizmente, ele estourou, né? Agora, Dr. Celso, algo mais que o senhor queira acrescentar? Apenas agradecer, Alex, a você e o Robson pela oportunidade, a Rádio Progresso, enfim, que sempre foi aberta a nós, do ponto de vista profissional, para que coloquemos aqui, venhamos aqui colocar para o nosso ouvinte, para os nossos amigos, enfim, pacientes, clientes, informações desse porte que influenciam no comportamento social, mudanças em atitudes e especialmente levar saúde para a população de um modo geral. Agradecer em nome da Unimed, do Hospital Unimed, enfim, e colocar-se à disposição para aquelas pessoas que quiserem buscar orientação sobre esse assunto em particular, né, Paulo? Exatamente. Dr. Paulo, alguma coisa mais que o senhor queira acrescentar? Olha, e na verdade foi um momento em que se começa a falar sobre isso. A gente começa a resolver os assuntos primeiro falando sobre eles. Tendo coragem de falar. Quem tem o problema tem que ter coragem de aceitar. Pelo menos iniciar a conversa. Então hoje o que a gente veio foi conversar. Sim. E eu agradeço a vocês a oportunidade. Muito interessante. É um assunto muito interessante. Muitíssimo. A tendência é cada vez mais nós termos gente obesa. Inclusive, nós tínhamos um quadro aqui, né, Robson, sobre saúde, que era toda terça-feira, né? A gente sempre conversava com especialistas de tais doenças. Por exemplo, conversamos com um especialista da bulimia, né? E por aí vai. Conversamos com vários profissionais das áreas respectivas, né? Eu acho que é fundamental. Nós temos uma vida muito corrida, mas eu acho que a gente deve isso à população. Um esclarecimento, a gente sai do consultório e vem aqui, né, e traz a eles as informações numa maneira de dividir um pouquinho o nosso conhecimento, né, com as pessoas. Uhum. Bom, muito obrigado.
Conversamos aqui no programa Companhia da Noite com o Dr. Celso Melo e também o Dr. Paulo Sibenaikler, né, cirurgiões da Unimed, conversando a respeito do tratamento da obesidade mórbida. Vamos ao intervalo comercial e já retornamos. O futebol amador regional é destaque na 19ª edição da Copa